Fala meu povo, tudo bem com vocês? Vocês devem estar reparando aqui que a gente está de cenário novo. Se você não sabe, a gente se mudou, né? A gente estava morando num apartamento e agora a gente vai morar numa casa, num sobrado mais exatamente. E para quem não viu, a gente gravou um vídeo aqui na casa nova, fazendo um tour pela casa nova, antes da gente mudar, né? Mais para frente a gente provavelmente vai fazer um vídeo também de um tour para depois que a gente mudou e ajeitou todas as coisas. A gente não terminou de ajeitar tudo ainda, os quartos e os móveis no geral, né? Mas é isso daí, essa casa não é nossa, né? É alugada, mas a gente trata aqui, cuida da casa como se fosse nossa, porque esse vai ser o nosso novo lar pelos próximos anos aí, e inclusive vai ser onde a Nath vai passar a primeira infância dela. Mas chega de delongas, se você é novo, está chegando agora aqui nesse canal, meu nome é Rafael Veloso, eu sou adestrador comportamentalista e falo sobre adestramento e comportamento de cães aqui no canal da Cão Mais Saudável. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, como que você pode educar o seu cãozinho aí, ter um cãozinho que te obedece em qualquer lugar e que pode te acompanhar em todos os lugares com você, né? Sem precisar ficar dando bronca, brigando, batendo nesse cachorro, é só se inscrever aqui no nosso canal que a gente tem vários vídeos sobre esses assuntos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer o cão parar de latir tanto, né? Latidos é um problema que muitas pessoas enfrentam aí nas casas quando você tem um cãozinho. Aqui mesmo a gente tem um bairro residencial. Na rua de trás de casa a gente tem muitas casas com cães, né? Praticamente todas as casas aí elas têm cachorros. Mas curiosamente eu só consigo escutar um cão específico latindo bastante. Ele late praticamente grande parte do dia, né? Todos os dias ele está latindo, late algumas vezes, várias vezes ao dia. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Quais são os tipos de latido, por que os cães latem tanto, como que a gente faz para identificar esses tipos de latido e como que a gente faz para resolver esse problema, se é que ele tem solução. Então beleza, primeiro eu gostaria de introduzir aqui o método do cão mais saudável, que é os 4 E's da cão mais saudável, para a gente analisar qualquer problema de comportamento aí ou qualquer dificuldade que a gente está tendo com o nosso cachorro. A gente está tratando aqui sobre o problema de latidos, então a gente, independente se seja latido, reatividade, qualquer coisa que seja, qualquer dificuldade que você está tendo aí com o seu cachorro, a gente analisa através dos 4 E's. E os 4 E's são 4 etapas que você precisa analisar nessa ordem. Não é necessário que você faça nessa ordem e não pule as etapas, porque é muito importante para você ter um bom resultado, né? E quais são esses 4 E's? O primeiro é entender o problema, né? A gente precisa entender o porquê que o cachorro está latindo, então a gente vai falar primeiro sobre isso. Quais são as principais causas que fazem os cães latirem? Depois que a gente identificou o porquê que o nosso cão está latindo, a gente parte para a segunda fase, que é o segundo E, que é eliminar o erro, né? Eliminar o erro, no caso aqui, qual que seria o erro? Com o latir. A gente tem que encontrar algumas estratégias para esse cachorro não continuar latindo, porque muitas das vezes que ele está latindo, ele está sendo reforçado, seja positivamente ou negativamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto mais para frente no vídeo. Concluída a segunda etapa, que a gente eliminou o erro, agora o cachorro não está mais latindo, ou pelo menos a gente diminuiu 80% dos latidos pelo manejo do ambiente, a gente parte para a terceira etapa, que é ensinar o certo. Então agora que o meu cachorro ele não fica latindo mais grande parte do dia, como que a gente faz para ensinar ele a não latir, né? Que é algo bem difícil. Na verdade a gente não ensina o cachorro a não latir, a gente ensina que ele tem outras formas de se comunicar e de mostrar isso pra gente sem ser através do latido. Claro que tem algumas raças que têm uma predisposição maior a utilizar o latido como forma de comunicação, mas a gente consegue interferir um pouco, né, com as suas devidas proporções para que esse cachorro lata um pouco menos, ou então às vezes não lata em algumas situações específicas. E a quarta e última etapa é encaixar na rotina, que é quando realmente a gente volta esse cachorro para a realidade, para as situações reais, e a gente coloca toda a prova do nosso treino para saber se ele vai latir ou não e se o nosso treino foi bem feito. Beleza? Então esses são os 4 E's: entender, eliminar, ensinar e encaixar. Entender, eliminar, ensinar e encaixar. Com base nessas 4 etapas é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, se você está interessado nesse assunto, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então vamos lá, primeiro E, entender o problema. Por que os cães latem, Rafael? Tem diversos motivos para um cachorro latir. Os principais deles são: será que esse cachorro está latindo porque ele quer alguma coisa? Então às vezes é um latido porque ele está demandando, ele precisa de alguma coisa. Ele quer atenção, às vezes ele quer carinho, às vezes ele quer comida, às vezes ele está apertado, então precisa aliviar, né, as necessidades fisiológicas dele. Então basicamente esse primeiro tipo de latido é um pedido. Será que o seu cachorro está pedindo alguma coisa para você? Isso é muito importante entender, tá? E identificar. Tem outros casos que não é um pedido, e sim um latido de alerta. Então, às vezes, o cachorro, principalmente quando é relacionado à casa, por exemplo, Pop, ele é um cãozinho que se dá muito bem com outras pessoas, ele é super dado com pessoas, gosta de todo mundo, vai com todo mundo na rua, aceita carinho super bem, não tem estranhamento com pessoas estranhas, né, com pessoas que ele não conhece.
Mas apesar disso, quando ele está aqui em casa e ouve algum barulho estranho lá fora, alguém falando de uma forma mais assim diferente, que não está acostumado no dia a dia, ele acaba latindo, né? E esse é o latido que que eu gosto de falar como um latido de alerta. Então ele está alertando a gente e alertando a pessoa lá fora de que, opa, aqui tem um intruso, né? Está adentrando o meu território e eu tô aqui, então fique esperto, não vem para cá porque aqui é a minha casa, né? Então ele está alertando tanto as pessoas ali da casa quanto as pessoas lá fora que é uma possível ameaça. E a terceira e última é basicamente o latido por medo. Então esse cachorro ele está assustado com alguma coisa, está com receio, às vezes é a insegurança do desconhecido, né? E está um pouquinho relacionado ao algo anterior que eu falei, que eu desse de alerta, mas o cachorro está apavorado e às vezes ele acaba latindo, né? Em quais situações a gente costuma ver isso? Por exemplo, quando estoura fogos, tem cães que começam a latir de desespero, eles ficam nervosos, eles ficam com medo e ficam latindo, né? Ou então tá passando uma pessoa lá fora falando e esse cachorro ele não gosta de pessoas, ele tem medo de pessoas, ele começa a latir na tentativa de afastar essa pessoa. Então, basicamente, é um cão que ele está passando por uma situação desafiadora e mostra esses sinais de agressividade, que é o latido, como forma de afastar aquilo que ele está causando incômodo nele. Ah, Rafael, mas aquele cachorro que quando ele fica sozinho, ele fica latindo sem parar, como é provavelmente o caso aqui do cachorro do vizinho dos fundos, né? E tem momentos do dia que ele fica latindo e provavelmente é quando não tem ninguém em casa. Esse latido aí também seria o da primeira categoria, que é o cachorro que está pedindo alguma coisa. Só que na verdade o que ele está pedindo é se restabelecer o contato com o tutor, com o dono, né? Então o cachorro ele pode sofrer por ansiedade por separação, né? Ele tem problemas de separação, tem dificuldade em ficar sozinho e aí fica latindo na tentativa de trazer o dono de volta, né? Ele fica latindo para restabelecer esse contato. Então é de certa forma assim um pedido, né? Ele está pedindo que a pessoa volte, né? Que reencontre com ele. Nesse caso específico é um problema um pouco mais complexo e eu recomendo que você estude a respeito de problemas de separação ou às vezes também é conhecido como ansiedade por separação. Inclusive a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre cães que têm dificuldade de ficar sozinho. Eu vou deixar aqui em cima no card para você ver depois um pouquinho a respeito desse vídeo e também a gente tem algumas aulas mais aprofundadas no portal Cão Mais Saudável falando na parte de independência, né? Que é algo bem mais complexo e a gente exige algumas horas de discussão para você entender a fundo o problema e saber como tratar ele. Só lembrando que esse é um dos problemas mais difíceis de serem trabalhados, então muitas vezes você vai precisar do auxílio de um profissional aí atendendo você individualmente para te ajudar nessa questão, tá? Eu recomendo fortemente, se você tem a possibilidade, contrate um profissional para te ajudar. Beleza, a gente entendeu, né, basicamente os três tipos de latido, quando o cachorro está pedindo alguma coisa, quando ele está alertando, né, ou quando ele está com medo de alguma coisa que afastar aquela ameaça dele. Vamos então para a segunda etapa, que é eliminar o erro. Então, cada uma dessas questões, né, cada um desses tipos de latido, ele tem uma abordagem diferente para eliminar o erro. No primeiro caso, que é do cachorro que está pedindo alguma coisa, o que seria o erro? Ele, por exemplo, ele está com fome, ele quer comida, ele vai latir e aí, normalmente, a pessoa, às vezes, acaba tentando várias coisas para tentar fazer esse cachorro parar de latir. E é justamente aí que você acaba reforçando o problema. Então, vamos supor, eu estou sentado à mesa, né, aqui jantando, e o cachorro começa a latir. Provavelmente ele está com fome e ele está querendo a comida das pessoas. Aí aqui a pessoa pensa, eu vou dar comida pro cachorro para ele parar de latir. Ledo engano, né? Porque você está, na verdade, reforçando o comportamento de latir. Então o cachorro ele está querendo comida, ele late. Qual que é a consequência disso? Ele ganha comida. Da próxima vez que ele quiser a comida de volta, adivinha só o que ele vai fazer? Ele vai latir de novo para tentar receber a comida da pessoa. Nesse caso, como que eu faço para eliminar o erro? O que seria o erro? O cachorro latir. Então eu tenho que encontrar uma estratégia, uma forma desse cachorro não latir ainda, porque ele não sabe lidar com essa situação e acabou aprendendo por tentativa e erro que latir funciona e latir pode dar um resultado que ele deseja. Então, como que a gente faz? Bom, se o cachorro está com fome, uma das formas que eu posso fazer é dar comida para esse cachorro antes da gente comer, que aí vai estar saciado, não vai ter com tanta fome assim. É a mesma situação, por exemplo, quando a gente vai ao supermercado com fome, você tende a pegar mais coisas para comer do que quando você vai do supermercado logo após o almoço, já com a barriga cheia. Costuma ajudar, mas não vai resolver o problema, por isso que essa é só a segunda etapa, tem a terceira e a quarta etapa ainda, tá? Mas esse aqui é só um exemplo para você entender. Beleza, às vezes o cachorro não quer a comida, mas então ele quer atenção. O cachorro está entediado aí na sua casa, tá à toa, sem o que fazer, tá querendo arranjar coisas para fazer, não tem muitas coisas interessantes para ele fazer, e nesse caso específico, seria interessante você encontrar mais coisas para o seu cão fazer, né? Eu vou deixar aqui linkado no card também um vídeo falando sobre brinquedos para cães, e aproveitando que eu estou falando sobre como a gente pode fazer para o cachorro brincar, interagir mais sozinho, né? Ter coisas para fazer sozinho, sem ter que ficar demandando nossa atenção, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para um artigo no blog que eu já escrevi
de algumas formas que você pode fazer para incentivar o seu cão a brincar sozinho. Mas beleza, considerando que a atenção, aí adivinha só, o cachorro vai latir, 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 aí você pega, não, tá bom, pega a bolinha e joga pro seu cachorro para ele parar de latir. Aí adivinha só, ele entendeu que quando ele quiser atenção, basta ele latir que ele vai ter a atenção das pessoas. Ou às vezes ele tá latindo, 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 porque ele tá entediado, não tem o que fazer, e você acaba dando uma bronca, brigando, chamando a atenção dele. De certa forma, você também dá dando atenção para esse cachorro, porque é muito pior você ser ignorado do que você receber uma bronca, né? Porque quando você recebe uma bronca, você tá tendo um feedback, né? Mesmo que seja um feedback negativo, o cachorro sabe que foi notado ali e você notou a presença dele, então ele tá tendo um certo tipo de atenção, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Nesse caso, como que a gente faz para eliminar o erro? Bom, se ele quer a sua atenção específica, uma coisa que você pode fazer é se antecipar e dar atenção para esse cachorro, não deixar ele chegar ao ponto de ficar entediado e aplicar aquelas dicas que eu dou lá no artigo do blog, com algumas formas que o seu cachorro pode brincar sozinho e interagir mais sozinho também. Mas se você não consegue se antecipar, outra coisa que você pode fazer para evitar reforçar esse tipo de comportamento eu tô aqui, minha cachorra começa a latir aqui para mim porque ela quer a minha atenção, eu posso fazer duas coisas, ou eu levanto, saio do ambiente, entro ali no escritório, fecho a porta e ela fica aqui para fora, aí ela não tem mais a possibilidade de ter a minha atenção, né, mesmo que ela queira. Ou então eu posso pegar ela e levar ela lá para o escritório, fechar ela no escritório, fechar ela ali no quarto, levar ela lá para fora, enfim, tirar ela do ambiente para que ela não possa ter a minha atenção. Lembrando que aqui a ideia não é castigar o cachorro, né? Assim, cachorro mal, peguei você, coloquei lá fora, você vai ficar de castigo agora porque você ficou latindo. Não. A ideia aqui é eliminar a possibilidade do cachorro receber a minha atenção, porque se ele não está no mesmo cômodo que eu, é impossível ele ter a minha atenção porque ele está separado por uma barreira física aí, tá? Então essa seria a ideia nesse caso do cachorro que quer a atenção, por exemplo. E aí a gente pode extrapolar isso para várias outras situações, eu só não vou ficar dando mais exemplos aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Mas o cachorro que quer, às vezes, por exemplo, fazer xixi, seria interessante você conseguir identificar isso aqui, a gente vê. A Momo, ela não é muito de latir, mas ela fica lambendo a gente, ela fica mais impaciente, ela fica caçando coisas para fazer que normalmente ela não costuma fazer. E eu percebo, ela fica mais andando de um lado pro outro e às vezes eu percebo que essa inquietude dela, às vezes, está relacionada porque ela tá apertada, porque ela só faz xixi ali fora no quintal e não faz aqui dentro, né? Então muitas vezes pode ser porque ela tá com sede, às vezes ela tá apertada para fazer xixi, às vezes é o cocô, enfim. E às vezes também ela tá pedindo porque ela quer brincar, né? Então tem todos esses pedidos que entram na primeira categoria, que alguns cães, ela pede lambendo, batendo a pata na gente, cutucando a gente, e outros cães tendem a fazer esse pedido latindo, né? E aí seria o caso de você identificar esses latidos e saber dosar se você vai querer reforçar esse tipo de pedido ou não. E aqui a gente conclui a segunda fase, que é eliminar o erro, então a gente tem que pensar em algumas estratégias para não reforçar esse tipo de comportamento, seja a gente se antecipando e se prevenindo, né? Então o cachorro tá apertado, antes dele ficar apertado e começar a latir para me pedir para ele lá para fora, a gente já leva ele lá fora. Ou então a gente pode eliminar a possibilidade dele conseguir aquilo que ele quer latindo pra gente, como é o caso da atenção que eu falei, dei um exemplo aqui para você. O cachorro começou a latir, eu tiro ele do ambiente ou eu saio do ambiente, assim ele não vai ter a possibilidade de ter a minha atenção. Então vamos agora para a terceira etapa, que é o terceiro E da cão mais saudável, que é ensinar o certo, tá? Então como que a gente faz para ensinar o certo? Só voltando, que eu acabei esquecendo, tem um latido, por exemplo, por medo, né? Que é um pouco mais delicado. Às vezes o cachorro, ele tá latindo, então ele tá aqui dentro da sua casa, né? E aí passa uma pessoa falando lá fora, ou às vezes você tá num apartamento que é mais difícil ainda, que aí eles ouvem mais barulho, passa a pessoa lá no corredor e começa a latir porque tá com medo. O que o cachorro quer nessa situação? Ele quer que a pessoa se afaste, porque tem receio daquela pessoa. Às vezes ele não foi bem socializado, ou ele tem uma experiência ruim com pessoas, ou ele tem essa insegurança, ou às vezes ele quer só alertar porque tá protegendo o território dele. Nesse caso específico, como que a gente pode eliminar o erro? Ou seja, eliminar a chance do cachorro ficar latindo para essas situações. A recomendação básica que eu dou e que costuma funcionar melhor, na maioria dos casos, é o que? Tirar o cachorro desse ambiente e principalmente nesses horários de mais movimento que você sabe que tem a tendência de latir mais. Então, por exemplo, quem mora em apartamento e tem um cachorro que não foi bem socializado com pessoas e tende a latir para barulhos lá fora, pessoas passando, cachorros passando, tem os horários de pico, né, de trânsito das pessoas nos apartamentos. Por exemplo, logo pela manhã que as pessoas estão saindo para trabalhar e logo pelo final da tarde que as pessoas estão retornando para casa, né? Nesses horários seria interessante, por exemplo, às vezes seu cachorro fica aqui na sala que tem acesso ao hall, ali na porta de entrada que tem muito barulho. Você pode tentar vedar a porta para diminuir a quantidade de barulho, vedando a parte de baixo, colocando borrachinha em torno da porta, mas não vai resolver 100% também, tá? Uma coisa mais efetiva ainda é não deixar o seu cão nesse cômodo que ouve muitos barulhos, deixar num cômodo mais afastado. Então, às vezes você tem um quarto lá no fundo do seu apartamento que ele só tem acesso para a rua e não faz tanto barulho assim do corredor. Nesses horários de pico, você pode levar o seu cão para lá, ou seja, você se antecipa ao problema, né? Você sabe que vai acontecer esse problema nesses horários, já leva o seu cachorro lá para esse cômodo, fecha a porta, então você tem que acostumar ele a ficar bem lá sozinho, né? Lá no ambiente restrito, e aí tem vídeos aqui no canal também falando sobre isso, e tem aulas também específicas lá no portal falando sobre como ensinar o seu cão
acostumar ele a ficar sozinho num cômodo, numa caixa de transporte, enfim. Você encontra uma forma aí de acostumar o seu cão, leva ele para lá, fecha a porta. Se for possível, você pode ligar o ar-condicionado, que faz um barulho, deixa o ambiente climatizado mais agradável para o seu cachorro. Pode ligar a TV, deixar uma música tocando, que aí vai abafar o som, né? E aí não vai conseguir escutar tantos barulhos lá fora e vai tender a latir menos, simplesmente porque ele não está ouvindo os barulhos. Então, isso é o que eu chamo de eliminar o erro. Ele não vai ter a chance de latir mais, simplesmente porque ele não está ouvindo. Ah, Rafael, isso vai resolver o problema? De certa forma sim, porque o seu cachorro não vai ficar mais latindo, mas se ele estiver solto na sala, ele vai continuar latindo, então a gente não resolveu o problema ainda, por isso que a gente tem que ensinar o certo, que é a terceira e a próxima etapa. Mas já vai ajudar um monte, porque você vai eliminar muito dos latidos já. A mesma coisa do latido de alerta. E uma outra coisa, então já vamos partir para a terceira etapa, que é ensinar o certo, que já vai ajudar, né? Então vamos misturar um pouco a ordem, vou falar aqui do ensinar o certo com o cachorro latido de alerta. Por exemplo, vou dar o exemplo do Pop. O Pop, quando a gente estava morando lá em Goiânia, num apartamento, a gente tinha só um vizinho da frente, que era uma vizinha, na verdade, e todas as vezes que essa vizinha estava chegando, ele ficava latindo. Aí ele conseguia diferenciar, só o barulho do elevador já sabia que tinha alguém entrando ali no andar. E ele conseguia diferenciar pelo barulho ou pelo cheiro, não sei dizer ao certo, né? Se era eu chegando ou se era a vizinha. E obviamente, se a gente está em casa e ele ouve barulho lá, com certeza é a vizinha também, por eliminação, né? Então, nesses casos, ele tendia a latir quando ela estivesse chegando ou saindo do apartamento. Teve um dia que, por acaso, a gente estava saindo com o Pop e a vizinha estava chegando. A gente se esbarrou lá no corredor, a vizinha gosta de cachorros. Como eu falei, o Pop também ele é muito bem acostumado com pessoas, ama pessoas, apesar disso ele latia. Encontramos a vizinha, ela fez ali amizade com ele na hora, conversou, fez um carinho, deu um chamego nele. A partir daquele dia, adivinha só, ele não latiu mais. Por quê? Porque ele não se sentia mais ameaçado e sabia quem estava chegando. Ou seja, é como se você está aqui no seu apartamento ou na sua casa, de repente você escuta um barulho ali no portão e você não tem nenhuma visita prevista para chegar na sua casa. Você começa a ficar o alerta, né? Opa, tem uma coisa de errado acontecendo, o coração já acelera. Aí você ouve um estrondo e o portão caindo ali, a porta abrindo, né? E não tem ninguém combinado para entrar aqui em casa, tá? Nessa hora você já fica desesperado porque alguém invadiu a sua casa ou o seu apartamento. Então você já vai entrar em estado de alerta e a gente vai começar a gritar. Mesma coisa do cachorro. O cachorro, ninguém avisou ele que você vai receber uma visita ou tem gente andando ali e ele não sabe que é uma pessoa que mora no apartamento da frente. Ele simplesmente é um intruso ali no território dele, no ambiente que ele está acostumado a ficar, e aí se sente ameaçado. E aí os cachorros, quando eles se sentem ameaçados, eles tendem a fazer o quê? Mostrar sinais de agressividade, que um desses sinais é o latido. A partir do momento que ele conheceu a vizinha e sabe que a vizinha é uma pessoa amigável, amistosa e não é um problema, não é uma ameaça para ele, ele deixou de latir. Aí adivinha só, depois de um tempo mudou um vizinho pro lado lá, porque eram 4 apartamentos por andar, só tinha 2 moradores, a gente e a vizinha da frente, aí mudou um novo vizinho, e adivinha só, quando esse vizinho estava entrando e saindo, ele começou a latir também para esse vizinho. Aí o que a gente fez? A gente apresentou o Pop pro vizinho, aí depois desse dia que a gente apresentou ele parou de latir para esse vizinho também, mas aí quando chegava uma visita do vizinho, ele latia, mas aí a frequência de visitas no vizinho é menor. E olha uma coisa interessante, né? Apesar de a gente não ter treinado várias pessoas, a gente fez com a vizinha da frente e a vizinha da diagonal aqui. Aí mudou um vizinho para o nosso lado, né? Olha só que curioso. Começou a latir também, mas ele latiu menos. E aí, depois, eram 2 vizinhos. Ele conheceu um dos vizinhos, aí ele parou de latir para o outro vizinho, os 2 vizinhos que moravam no mesmo apartamento do lado, né? Ele parou de latir para todos eles, né? Independente se ele tinha conhecido todos os vizinhos ou não. Então, ele acabou generalizando que, mais uma pessoa aqui que é tranquila, né? Então, já teve 2 apresentações boas, a terceira, e na quarta ele já acabou generalizando, não precisei apresentar essa pessoa, e ele acabou impondo que, não, essa pessoa também é tranquila. Então, às vezes, costuma ajudar e vai reduzir bastante. Então, às vezes, você não trabalhou com a visita do vizinho, mas ele acaba entendendo que a visita também não é uma ameaça. Beleza, então esse foi o exemplo do alerta, que também serve para o medo, né? Aí, no caso específico do cachorro que tem medo de pessoas, seria importante você trabalhar a socialização dele com pessoas, porque quanto mais bem socializado ele for com pessoas, menos ele vai ter a tendência de latir para pessoas passando lá fora, porque ele sabe que são pessoas amigáveis, né? Diferente do cachorro que é muito medroso, todas as pessoas são uma ameaça para ele. E aí, no caso do cachorro que está pedindo alguma coisa, pedindo atenção, pedindo carinho, pedindo comida, pedindo para brincar, alguma coisa que ele está pedindo, né? O que a gente pode fazer para ensinar o certo? O certo seria ele pedir todas essas coisas de outras formas. E aí, aqui a gente entra no treinamento em si, né? Que é que as pessoas ficam querendo aí, o que eu preciso ensinar meu cachorro? O que eu preciso treinar meu cachorro para ele não latir? E na verdade, as 2 etapas anteriores são as mais importantes, né? Quando a gente chegar aqui, muitas pessoas vão chegar nessa terceira etapa e já vai ter resolvido o problema. Mas se mesmo assim você não resolveu, o que você pode fazer? Qualquer tipo de treinamento, você ensinar um comportamento específico para o seu cão e reforçar bastante ele, seu cão vai tender a usar mais esse comportamento que tem uma alta taxa de reforço, um alto histórico de reforço, para pedir outras coisas. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui, do Pop e da Momo. E a Momo, eu acredito que ela aprendeu muito mais por imitação do que
por comportamento reforçado, mas do Pop com certeza foi comportamento reforçado, né? O Pop, ele não sabia, não é o comportamento natural dele apoiar o queixo na nossa perna ou na nossa mão, mas a gente começou a partir do momento de ensinar um truque para ele que é o queixo. Então eu vou deixar até um videozinho aqui para você ver ele fazendo, né? Eu mostro a mão assim, ele vem e apoia o queixo na minha mão, tá? E aí eu reforçava muito esse tipo de comportamento. Por algum motivo ele acabou entendendo que ele consegue com o queixo pedir as coisas, então ele começou a apoiar, então às vezes ele, por exemplo, queria comida, ele vinha e apoiava o queixo na nossa perna. Ou então ele estava querendo atenção, algum carinho, ele vinha e apoiava o queixo na nossa perna. Às vezes ele está querendo passear, querendo sair, por exemplo, chega às 6 horas, que era o horário do passeio padrão dele, né? Ele já começava a perambular pela casa, ele vinha e apoiava o queixo na nossa perna. A gente sabia que ele estava pedindo alguma coisa. O cachorro ele só vai oferecer esse comportamento porque ele foi muito reforçado. Antes ele não fazia, não pedia assim, ele pedia bater na pata, ele podia pedir latindo. A partir do momento que ele entendeu que esse pedido com o queixo funciona e a gente quer, né, um comportamento desejado, eu prefiro que meu cachorro peça as coisas apoiando o queixo da minha perna do que latindo, eu começo a reforçar esses comportamentos. Então, quanto mais você treina e reforça, maior a chance do seu cachorro pensar, ai, nossa, o queixo funciona muito bem em várias outras situações. Será que se eu usar nessa situação aqui também vai funcionar? E aí o seu cachorro começa a trocar o comportamento. Às vezes, antes ele pedia latindo para brincar, você começa, quando ele late, ele não ganha a brincadeira, ele não ganha atenção, você sai do ambiente, faz aquilo que a gente falou na etapa anterior, e quando ele pede para brincar, ou pede comida, pede para sair, pede para passear, para fazer xixi, cocô, com o queixo, algum outro comportamento que você ensinou ele, aí você aproveita e reforça esse comportamento dando aquilo que ele quer. A partir do momento que ele entender que, por exemplo, o queixo funciona melhor do que o latido, ele não é bobo, ele vai começar a optar mais pelo queixo do que o latido, e aí você vai começar a reforçar cada vez mais e aí vai virando uma bola de neve. Ele começa a trocar até que depois vai chegar no momento que o comportamento padrão dele vai ser o queixo, como no caso do Pop. Tudo que o Pop vai pedir, ele apoia o queixinho na nossa perna ou na nossa mão. Por quê? Porque esse se tornou o comportamento padrão. O segundo comportamento padrão dele é o quê? Sentando, né? A gente dá muitas coisas, reforça muito eles por sentar. Então, às vezes, ele pede uma coisa, do nada ele senta e fica olhando pra gente. Eu sei que ele tá pedindo alguma coisa, mas tem alguns cães que o comportamento padrão é o quê? O latido. Então, ele quer uma coisa, ele late. Ele quer outra coisa, ele late, né? Por quê? Porque as pessoas acabam reforçando isso. Então, é muito importante você entender por que ele tá latindo, identificar todos os gatilhos do latido e depois eliminar o erro e, por fim, agora ensinar o certo. Ou seja, você começar a reforçar outros comportamentos no lugar do latido. E por fim, na quarta e última etapa, porque eu já tô ficando sem voz aqui, isso ficou uma mega aula, né? Então, se você não deu um like aqui e não se inscreveu no canal, recomendo fortemente que você dê um like, dê uma curtida aqui no nosso vídeo para fortalecer, se você gostou do vídeo até aqui, né, te ajudou de alguma forma, e também já vai e compartilha esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp para todo mundo aí que você conhece. Mas a quarta e última etapa que a gente tem é encaixar na rotina. Basicamente, você começar a usar isso no dia a dia, tá? Como por exemplo, eu acabei utilizando isso sem querer no dia a dia, né, no caso do queixo do Pop. Eu acabei não falando da Momo, né, eu acho que ela aprendeu por imitação, porque a gente não reforçou muito o queixo, reforçou um pouco só, mas ela via bastante o Pop pedindo com o queixo e dando certo para ele. Então ela começou a tentar a mesma coisa. Então hoje, tudo que às vezes a gente está jantando aqui, comendo alguma coisa, tem uma questão da laranja, né? Sempre que eu vou cortar uma laranja, pode estar onde for na casa, ela aparece, vem e encosta o queixo, apesar de eu nunca ter dado uma laranja para ela. Então ela pede muitas coisas colocando no queixo também. Mas indo aqui para a quarta e última etapa, que é encaixar na rotina, você começa a usar isso em todas as situações, inclusive começa a selecionar mais esses comportamentos, né? Então, principalmente no caso dos pedidos, qual que seria encaixar na rotina? Pede pro seu cão, você, ao invés dele esperar e oferecer o comportamento por conta própria, você pode pedir o comportamento para ele também, né? Então, por exemplo, antes de entregar uma coisa para o seu cachorro, você pede para ele sentar, pede para ele fazer o queixo, e aí você entrega a comida para ele, o petisco que seja. Às vezes na hora da refeição, né, ao invés de simplesmente dar a refeição para o seu cachorro, pede para ele sentar e dar a refeição. Na hora de brincar, pede alguns comportamentos específicos. Então eu gosto de fazer o quê? Antes de eu jogar a bolinha, eu peço para a Momo sentar, girar, dar a pata, fazer as coisas, passar por baixo da perna, dar a volta e aí eu jogo a bolinha. Então ela está muito acostumada com esses comportamentos de troca. Ela oferece um comportamento e aí ela recebe a recompensa. Eu peço alguma coisa para ela e aí ela recebe a recompensa. E aí agora ela vai entendendo que para ela conseguir as coisas, não basta ela sair tentando coisas aleatórias. Ela tem que fazer o que eu pedi e se ela oferece um comportamento aleatório que eu não pedi, ela não vai ser reforçada por aquilo. E o que seria oferecer um comportamento aleatório que eu não pedi? Por exemplo, latido. Se ela latisse, eu não pedi para ela latir, né? Eu não quero que ela lata, eu não vou reforçar esse tipo de coisa e aí fica mais claro na cabeça dela que não deu certo, eu vou tentar outro comportamento que tem uma chance maior de dar certo. Aí ela coloca o queixo e aí dá certo. Ou então ela senta e aí dá certo. No caso, por exemplo, do latido por alerta ou por medo, o que seria encaixar na rotina? Ter essa rotina de apresentar os vizinhos, apresentar pessoas, por exemplo, às vezes você convida visitas para vir no seu apartamento, pede para a visita fazer barulho lá fora. Antes da visita chegar no seu apartamento, pede para ela ficar andando lá no hall, conversar, fazer barulhos para você treinar isso com o seu cão. Aí você vai
lá, sai, apresenta a visita para o seu cachorro, ele faz amizade e ele vai entendendo que esses barulhos estão vindo de pessoas e de pessoas que são amigáveis, porque depois ele vai conhecer essa pessoa e vai fazer amizade com ela. E aí ele vai entendendo que a próxima pessoa que vier, talvez ela não seja uma ameaça, seja só mais uma visita que seja amigável também, né? E aí vai generalizando, que encaixar na rotina seria basicamente generalizar, como foi o caso do Pop, que ele generalizou para outras pessoas, além dos nossos 3 vizinhos que se mudaram lá para o nosso andar. E no caso do medo, mesma coisa, trabalhando várias pessoas diferentes, com vários barulhos diferentes, até que vai chegar num ponto que o seu cachorro vai estar solto aqui na sala, vai fazer barulhos afora, e aí não vai ligar porque já passou por essa situação e já sabe exatamente. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu já tô ficando sem voz aqui, ficou um mega vídeo, mega aula. Se você gostou, te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscrevam aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, quer fazer um atendimento particular com a gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para os nossos contatos, né, caso você queira entrar em contato com a gente para o atendimento particular. Ou então, você pode conhecer também o nosso portal de adestramento online para tutores de cães, que é o portal Cão Mais Saudável, que lá você vai encontrar essas informações muito mais detalhadas, com os exemplos de treino, com os vídeos específicos e vários outros assuntos, sobre passeio, sobre socialização, sobre filhotes, enfim, todas as questões envolvendo comportamento de cães, a gente tem aulas aprofundadas no portal. Eu recomendo fortemente que você se torne nosso aluno, que você não vai se arrepender. É isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.